Bom dia a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Pergunte ao Embaixador, esse programa que o nosso presidente, o embaixador Rubens Barbosa, responde a três perguntas minhas que eu faço toda segunda-feira para ele. Bom dia, embaixador, como vai? Bom dia, boa semana a todos. Muito bom. Então, estou aqui com as minhas perguntas. Primeira pergunta: o presidente Donald Trump, por meio de carta ao presidente Lula, ameaça impor tarifas de 50% em produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos a partir de 1º de agosto. Quais as consequências dessa imposição de tarifas para o Brasil e para os Estados Unidos? Olha, eu acho que se essas tarifas forem mantidas a 50%, vai ser uma consequência muito pesada sobre a indústria e o agro brasileiro, né? São produtos que vão ficar afetados e também para o consumidor americano, porque esses produtos, se forem importados, terão um preço mais elevado. Quer dizer, o Brasil fornece aço para a indústria automobilística americana de maneira significativa. Então, eu acho que essas consequências negativas, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, podem dar oportunidade para que o setor privado brasileiro e americano possam ajudar nessa negociação. Perfeito. Ainda sobre as tarifas, o que os impostos pelo presidente americano ao Brasil? O que o senhor acha sobre as negociações que vão se decorrer daqui para frente? Principalmente foi declarado que o vice-presidente Alckmin vai ser o nosso representante nessas negociações. Olha, essas negociações têm que ser técnicas, né? A parte política relacionada com aquelas demandas sobre o Bolsonaro, elas já foram respondidas quando convocaram o encarregado de negócios americanos, e respondido à altura, né? Contra a ingerência interna, contra o arranhão na soberania. Isso tem que ser deixado de lado. Não há por que responder isso, né, da carta. Então, a resposta que vai ser coordenada pelo ministro da Indústria e vice-presidente Alckmin tem que se concentrar em dois pontos. Primeiro ponto, a questão das big techs, porque todo mundo analisa aí a parte comercial, mas pouca gente se detém nesse ponto. É o segundo parágrafo da carta. Isso está em julgamento, não é? Essa questão das big techs está em julgamento no Supremo, no Congresso, e é uma matéria muito sensível para os americanos. Dependendo de como a gente responder sobre isso, vai ter consequências para o Brasil. E a segunda parte, a parte comercial, a gente tem que levar em conta duas ou três questões que estão na carta. O importante nessa negociação é que os elementos para a gente responder estão na carta. Por exemplo, a questão da retaliação, que estão se falando muito aqui sobre isso. Se houver uma retaliação, na carta está escrito que o governo americano vai colocar em cima dos 50% o número que o Brasil colocar. Se a gente vai retaliar em mais 50%, a tarifa fica 50% mais 50%, fica 100%. Está escrito na carta. Em segundo lugar, as empresas brasileiras que têm investimento nos Estados Unidos podem se beneficiar, porque lá está escrito também na carta que quando houver investimento nos Estados Unidos, não será cobrada a tarifa. Então, Embraer, a WEG, a Gerdau, a JBS, com investimento nos Estados Unidos, elas não têm que negociar a isenção das tarifas. Então, a negociação tem que ser técnica e é positiva a notícia de que o vice-presidente vai conversar com as empresas brasileiras e eu acho que as empresas brasileiras podem ajudar muito nos contatos nos Estados Unidos com o governo americano. As empresas americanas em contato com o governo americano para reduzir essa tarifa do Brasil.
Foi isso que a gente fez quando eu estava com o embaixador em Londres, em Washington, e teve essa negociação no aço e no alumínio. Nós fizemos exatamente isso. Perfeito. E agora, terceira e última pergunta. Com os novos ataques israelenses a Gaza, a guerra na região volta depois da promessa de tentativa de cessar fogo. Qual a possibilidade de um fim do combate, de qualquer tipo de acordo, ou mesmo de o governo Netanyahu cessar os ataques a Gaza? Olha, eu não acreditava quando se anunciou, não é, esse cessar-fogo, a negociação intermediada pelos Estados Unidos, pelo Egito, pelos Emirados. Eu nunca acreditei, porque a posição de Israel é muito inflexível e a posição do Hamas também é inflexível. Quer dizer, sem a retirada das tropas de Israel de Gaza e sem começar a conversa sobre um segundo Estado, Estado palestino, não vai haver cessação das hostilidades, a menos que tanto os Estados Unidos quanto a Arábia Saudita forcem o governo de Israel a mudar de posição, porque o governo de Israel está muito firme nessa política de criar até campos onde, em Gaza, onde ficarão reclusos, não é? Os palestinos dessa região, porque Israel quer continuar a ocupar Gaza. Então, é muito difícil, eu não acredito na suspensão, e nós vamos ver o que está acontecendo lá ainda por muito tempo. Perfeito. Muito obrigado, embaixador, por responder nossas três perguntas e te agradecer infinitamente por estar aqui mais uma segunda comigo nessa segunda de manhã. Muito obrigado. Obrigado, boa semana a todos.